Falta menos de um mês para o início da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a mudança do clima, a COP30, em Belém, no Pará. Os sistemas alimentares e a produção sustentável da agropecuária serão temas discutidos aí nessa grande reunião que vai acontecer entre o dia 10 e o dia 21 de novembro aqui no Brasil. Para analisar as articulações do agro para a COP30, nós vamos conversar agora com o Roberto Azevedo, diplomata brasileiro e ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Bem-vindo ao Hora H do Agro, Roberto. Muito obrigada pela sua participação aqui. Começo te perguntando o seguinte: o senhor está articulando, pelo menos desde o ano passado ali, diálogos entre o setor produtivo, inclusive via uma atuação dentro da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, né? Costurando esse diálogo entre a ABAG e o setor produtivo e a diplomacia brasileira atuante na agenda ambiental, costurando essas conversas. Queria entender um pouco esse trabalho, né? Quais que são os pontos centrais entre agro, a diplomacia que olha para meio ambiente, o que o Brasil quer entregar diante da comunidade internacional num diálogo entre essas duas pontas que precisam conversar cada vez mais e melhor, né? Obrigada de novo pela participação. É um prazer estar com vocês todos. É uma tarefa bastante desafiante, mas muito gratificante também, né? Usar a COP30 como uma vitrine, né? Que é o que ela é na realidade. Sobretudo para o agronegócio brasileiro, que é um setor que, enfim, representa o quê? Aí, quase um quarto do PIB brasileiro, né? 24% mais ou menos. E é um setor que, diga-se de passagem, não tem nenhuma vontade de ver o clima sendo alterado. Ou seja, de todos os setores que nós temos na economia, o mais afetado pelas mudanças climáticas é o setor agropecuário, que vê a sua produtividade, a sua distribuição de produção completamente afetada, né? Então, é um setor que tem todo o interesse em combater as mudanças climáticas. Bom, dito isso, é um setor que é pouco reconhecido como um ativo nesse processo de combate às mudanças climáticas. Com frequência se atrela o setor às emissões de gás carbônico no Brasil, que na verdade não são do setor, é do desmatamento, né? Sobretudo do desmatamento ilegal, que não tem nada a ver com a produção tradicional, histórica do agronegócio brasileiro, que é sempre bom lembrar. As lavouras brasileiras ocupam o quê? 8% do território nacional, se tanto. A pecuária brasileira em torno de 22%, que significa que menos de 1/3 do território brasileiro é dedicado à agropecuária, né? E é um setor que também pode absorver, a cobertura verde desse setor pode absorver gás carbônico, mas nunca o setor é visto como uma vantagem, como um ativo no combate às mudanças climáticas, e isso precisa mudar. Eu acho que a gente pode usar a COP30 não como ponto final, mas como ponto, talvez, quem sabe, de partida para esse processo de melhor entendimento da contribuição do agronegócio brasileiro e mundial para o combate às mudanças climáticas. Sim, inclusive uma das expectativas é que a COP do ano que vem, se eu não me engano, vai ser na Austrália, já é um foco, né? Porque toda COP tem uma temática, o foco do ano que vem, pelo que me parece, será sistemas alimentares. Então, também vai ser muito importante a forma como o Brasil vai se posicionar para a gente ter uma continuidade saudável dessa discussão no ano que vem. Agora, exatamente sobre isso, esse ponto que o senhor traz, de que o agro é um setor que se preocupa com o clima, que não tem nenhum interesse em ser prejudicado pelas mudanças climáticas, né? E exatamente por essa lógica que a gente tem visto o agro, né, assim, estou generalizando aqui, mas uma boa parcela de representantes do agronegócio se desentendendo ali com o Ministério do Meio Ambiente e a concepção do Plano Clima e a concepção de cálculo de emissões de gases de efeito estufa, porque até agora se tem colocado ali
as emissões de desmatamento no setor da agropecuária e, por motivos muito óbvios, o agro não está concordando. Eu queria saber se o senhor também tem trabalhado nesse tipo de diálogo, se dentro do que o senhor estabelece ali, né, no trabalho diplomático de ouvir as partes, de tentar chegar ali nos consensos para nosso posicionamento do Brasil na COP30, se esse assunto está na mesa, esse desentendimento do Plano Clima está virando um ruído, que é isso, se a gente olhar pelo lado do copo meio cheio, pode ser benéfico, mas agora não é bom para o Brasil esse tipo de discussão, né? Acho que nós precisamos ser realistas, né? E a realidade é que muito do que é feito no Brasil impacta sobre a nossa imagem lá fora, né? Você querer debitar tudo o que acontece em termos de desmatamento ao setor agropecuário é um erro brutal, eu acho, não só político como metodológico. Então, quem está lá fora, quem está comprando os produtos brasileiros, quem se preocupa com as mudanças climáticas, não tem o discernimento para entender essas coisas. Se o governo brasileiro está dizendo que o agronegócio é responsável por isso tudo, quem é o observador estrangeiro, internacional, para questionar isso? Né? E quando, na verdade, isso não é verdade, né? Não é verdade que o agronegócio brasileiro é que está provocando o desmatamento nas proporções que nós estamos vendo aí, a maior parte disso é ilegal, né? O que eu acho que é necessário entender é que essa discussão interna tem um impacto externo também. Nós não podemos aceitar que o agronegócio brasileiro seja vilanizado da maneira como foi durante muito tempo, e isso é necessário mudar. E para que isso mude, é preciso que nós todos entendamos o que está acontecendo. Tanto o setor privado, quanto o agronegócio, quanto o governo brasileiro, ONGs, todos, eu acho que tem que fazer parte de uma narrativa muito mais construtiva, realista da realidade no terreno. Para, então, ter esse diálogo realista, que é super importante, o que o senhor tem avaliado de estratégias de aproximação do agro, né? Que o agro precisa colocar em prática para dialogar, porque tem uma parte do agro que está aberto a dialogar, a gente sabe disso, e que é isso, a COP é um ótimo momento para se posicionar. Mas a gente só conversa se os ouvidos estão abertos também, né? Então, também queria entender um pouco como que o senhor avalia também essa abertura, essa receptividade da comunidade internacional em ouvir o Brasil, ouvir a agricultura tropical, ouvir esse lado, né, a parte de baixo do planeta Terra. Assim, existe esse momento, existe essa oportunidade, ou o Brasil tem que primeiro trabalhar nessa primeira etapa? De amadurecer diálogo e depois as defesas, né? Eu acho que a disposição para ouvir existe, só que, na maioria das vezes, Mariana, o que acontece? A notícia que chega lá fora é a notícia que sai do Brasil. Tá? As pessoas raramente vão fazer um pente fino nas notícias, olhar o que está acontecendo ou questionar o que está sendo colocado enfim, na mídia internacional. Quando a notícia que sai do Brasil é de que o agronegócio brasileiro é responsável, né, pela expressiva maioria das emissões de gás carbônico do Brasil, isso é aceito com valor de face. E está errado. Essa metodologia está errada. Né? Então, isso precisa mudar. As notícias que saem do Brasil precisam ser mais realistas, precisam ser mais condizentes com a realidade métrica, né, mesmo. E se falamos em métrica, esse é um outro grande problema que nós temos, porque lá fora as métricas que prevalecem são as métricas que foram desenhadas para uma agricultura, para uma agropecuária que é completamente diversa da nossa, né? Por exemplo, uma vaca confinada que come ração industrializada no continente europeu, por exemplo, tem no seu conjunto emissões de gás carbônico que são completamente diferentes de uma vaca criada em pasto no Brasil, comendo, enfim, ração natural ou até a alimentação que existe no pasto. Ao não fazer esse tipo de diferenciação, o que acontece?
as emissões brasileiras são calculadas com métricas que são completamente alheias à da agricultura tropical, né? No Brasil, por exemplo, esse é um outro ponto muito importante, você não pode dissociar o combate ao clima, sobretudo no que diz respeito ao setor agropecuário, da segurança alimentar. O mundo precisa ser alimentado, o ser humano precisa se alimentar. Uma opção contra o combate climático não pode ser a extinção da raça humana, né? Então, o ser humano vai se alimentar, vai comer. E a segurança alimentar faz parte dessa equação do combate às mudanças climáticas. O que a gente faz no Brasil? Por exemplo, nós já temos hoje segunda safra, nós já temos hoje a terceira safra em muitos lugares, o que significa que na mesma área de produção você está colocando no mercado muito mais alimentos, muito mais proteínas, muito mais calorias do que você colocaria de outra forma, se você tivesse apenas uma safra por ano. Mas o que acontece? Isso que evidentemente é uma coisa positiva, porque nós estamos produzindo mais alimentos na mesma área cultivada, no exterior ou nas métricas tradicionais da ONU, por exemplo, isso é considerado como uma coisa ruim, porque você está emitindo mais gás carbônico, né? Quando na realidade não é, você está produzindo mais alimentos sem desmatar, sem retirar nada da vegetação nativa e aproveitando espaços que já são produtivos. Tudo isso tem que mudar, essas métricas têm que ser adaptadas para a nossa agricultura tropical, não só do Brasil, do hemisfério sul como um todo. Então, rapidamente, embaixador, só para a gente encerrar, tendo um raciocínio de conclusão propositivo para quem nos assiste, quais que são, então, talvez 2 ou 3 objetivos para essa COP30 na visão do senhor? O que seria um bom resultado, um bom sucesso, digamos assim, se o Brasil atingisse, né, que metas, como que o senhor avalia essa COP30 que está muito próxima? E quero saber se vai estar lá em Belém, inclusive. Pois é provável que eu não esteja em Belém, infelizmente, mas vamos ver, depende muito do que vai acontecer nas próximas semanas. Tem várias outras coisas acontecendo no cenário internacional que estão requerendo minha presença, né, o que eu gostaria de estar. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, de toda forma, respondendo a sua pergunta de uma maneira muito objetiva, a primeira coisa é apresentar o Brasil e a agropecuária brasileira como um ativo na mudança, no combate às mudanças climáticas. É um fator positivo que tem que ser estimulado. Segundo, temos que ajudar nessa mudança. Essa mudança não acontece sem custos, né? O produtor já está, muitas vezes, engajado em práticas sustentáveis e tudo mais, mas essa transição para a economia verde, ela tem um custo. Ela, no final da transição, ela não precisa de mais apoio, porque ela é mais produtiva, mais economicamente rentável. Tudo isso é bom, mas para fazer a transição, para sair de um modelo antiquado, que ainda existe em alguns lugares, para um modelo moderno, sustentável, rentável, isso precisa de investimentos. Esses investimentos precisam ser feitos. E as métricas para a obtenção de investimento, a taxonomia, tudo isso não está lá ainda, né? Nós precisamos fazer isso. Um outro ponto importante é a parte de carbono. O mercado de carbono precisa ser específico para a realidade do setor agropecuário, né? Nós precisamos de métricas adequadas, nós precisamos de incentivos à criação de créditos de carbono no setor agropecuário, e tudo isso são coisas que precisam ter uma discussão séria na COP e ter continuidade, né? O Brasil, acho que coloca isso na mesa e tem que se esforçar para que isso continue nas próximas COP.